Pessoal, vamos lá. Como prometido, a gente vai estudar agora cada componente dessas simbologias que estão especificadas nesse projeto de iluminação, tá bom? Isso aqui, na realidade, é um dos cômodos, tá? Que fazem parte desse projeto maior. Ele foi separado e ampliado em escala para que fosse mais fácil de visualizar. Então vamos lá. Vocês reparam que nós temos interruptores simples e paralelos. O uso desses componentes vocês já tiveram no conteúdo comum do curso modular de vocês. Só que repare que, além da simbologia normal em cada um desses elementos, nós temos acompanhando uma sigla e um número, perfeito? Uma sigla e um número. Então vamos lá. Aqui na nossa legenda, a gente consegue ter uma ideia melhor, tá? Por exemplo, aqui nós temos a sigla HAL, seguido dessa simbologia e seguido deste número. Essa simbologia nada mais é do que ao que este ponto específico é dedicado. Esse ponto específico é dedicado para a instalação de spots embutidos no forro. Perfeito? Essa sigla significa qual a qualidade, qual tipo de lâmpada que vai ser instalado neste ponto aqui. Então, é uma lâmpada halogênea, tá? Então, neste ponto embutido no forro para spots, eu vou instalar um spot que seja de lâmpada halogênea, ok? Só que eu tenho um número aqui. Esse número aqui serve para que nós possamos identificar a relação dos interruptores com as lâmpadas que serão acesas ou apagadas. Então perceba o seguinte, não tem como eu saber qual interruptor que vai acender ou apagar essa lâmpada se eu não relacioná-lo, né, de forma gráfica ao interruptor adequado. Porque olha só, esse interruptor poderia acender essa lâmpada, por que não? Entende? Eu poderia acender essas lâmpadas aqui utilizando um interruptor interno, por exemplo. Quem vai dizer qual interruptor acende o que é essa numeração. Então vocês precisam ter isso em mente, ok? Mais para frente eu vou criar uma caixa gráfica para vocês que vocês aprendam a relacionar o interruptor à lâmpada que ele vai estar acendendo ou apagando. Além disso, nós temos que criar eixos para a cota dentro do nosso projeto de iluminação. Então, aqui. No nosso projeto de iluminação, nós vamos ter que criar uma relação bastante fina com o nosso projeto de forro. Por quê? No nosso projeto de forro, nós vamos ter que prever as aberturas que irão comportar esses pontos para iluminação. Ok? Voltando ao assunto interior. Esqueçam o forro, tá? Prestem atenção apenas nos pontos de iluminação. Você consegue reparar nessas cotas que estão descritas aqui no ambiente? Essas cotas servem para quê? Para que nós possamos identificar, através das alvenarias do nosso ambiente, aonde estão localizados os pontos em que eu estarei instalando as minhas luminárias. Tá? Então perceba o seguinte, ó, esse ponto específico, ele está localizado onde? A 20 centímetros de distância dessa parede aqui, para cima, e a 20 centímetros de distância dessa outra parede para a esquerda. É a essa distância que fica o centro do meu ponto de iluminação. E este outro ponto aqui? Esse outro ponto está a 75
centímetros de distância dessa parede para cima e a 20 centímetros de distância dessa parede para a esquerda. Por que é que eu preciso dessas medidas? Essas medidas são necessárias para que o eletricista possa dispor os nossos pontos de iluminação de forma correta e para que depois, na hora de nós iniciarmos a planta de forro, nós possamos prever os recortes no nosso forro de maneira precisa, ok? Então, esse outro ponto de iluminação, ele está a 1,30 m de distância dessa parede para baixo, a 77 centímetros de distância dessa parede para a direita. Eu precisava colocar essas duas cotas aqui? Não, eu não precisava. Eu poderia ter optado por colocar apenas uma. Ou essa de 78, ou essa de 77. Perfeito? Pessoal, por enquanto, é disso que vocês precisam se lembrar, ok? Nós temos que sempre ler as 3 informações do nosso ponto de iluminação, qual é a simbologia, né? Qual é o tipo de lâmpada e a qual interruptor essa lâmpada está relacionada. Segundo, eu sempre preciso cotar com precisão a posição dos meus pontos de iluminação. Se eu fosse cotar esse ponto de iluminação, como eu faria? Eu faria uma cota expondo a distância desse ponto de iluminação para essa parede, né? Qual a distância desse ponto, do centro desse ponto para cá, para essa parede, e qual a distância desse ponto de iluminação até essa outra parede aqui. Porque aí ficaria extremamente fácil de localizá-lo dentro do meu projeto. A mesma coisa para esses outros pontos presentes no nosso projeto. Repare que nós temos várias linhas de traço maior e traço menor dentro do nosso projeto. O que essas linhas representam? Na prática, elas unem, elas trazem essa ideia de conjunto para as luminárias de mesmo tipo que são dedicadas ao mesmo objetivo no meu projeto. Perceba só, para ficar mais fácil de entender. Todas essas 4 luminárias aqui são dedicadas ao mesmo interruptor. Como é que eu sei disso? Todas elas têm o número 17. Essas luminárias são do mesmo tipo e todas elas são dedicadas a iluminar a região da minha cama dentro do meu dormitório. Portanto, elas fazem parte de um mesmo conjunto. Percebe? Essas outras 2 luminárias estão lado a lado no rack da minha TV. Elas servem para iluminar essa região. Elas são de mesma lâmpada, dedicadas ao mesmo tipo de luminária e estão conectadas a um mesmo interruptor. Portanto, eu as conecto através deste tipo de linha, para que quem leia o projeto já entenda que faz parte de uma mesma composição. Por enquanto é só, eu vou encerrar esse vídeo para que o conteúdo não seja muito extenso. E no próximo nós vamos iniciar o nosso primeiro projetinho de iluminação, perfeito? Vamos lá.